Oi, galera do bem, eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. E hoje nós convidamos vocês para ir para Córdoba, a cidade onde tem uma mesquita catedral, onde tem o Alcázar que viveu a Isabel de Castilha E o Fernando de Aragão. que tiveram a sua filha lá, que ela foi a rainha de Portugal. E além de tudo, nós vamos mostrar tudo isso à noite. Então, prepare-se, já vai deixando lá o seu like, já vai se inscrevendo, Deixa seu... ativando o sininho, que nós contamos com vocês. Acertem-se aí, ajeitem-se numa poltrona bem confortável e vamos conosco viajar. Bora lá. Como vocês já viram lá em Sevilha, nós, depois da Plaza de Espanha, é que nós fomos para Córdoba. Uma viagem maravilhosa. Tranquila. Foi mais ou menos quanto tempo? Uma média de 140 quilômetros, quase 2 horas. Mas assim, vocês estão vendo pelas fotos, plantação, uma paisagem linda, plantações de girassóis, de que mais? Tinha oliveira. Tinha oliveiras, tinha parreiras, um pouco de tudo. Se eu não me engano, tinha até um castelo abandonado no meio do caminho. Devia ter um pouco de tudo. Aí chegamos e fomos direto pro apartamento. Chegamos no apartamento e nos deparamos com o nosso primeiro Obstáculo. cofre de chaves. E, como é que a gente ia entrar no apartamento se a gente não tinha chaves? Se hoje em dia é tudo trancado. Então ficamos assim parados, a sorte que alguém entrou ali, aí viu a gente com mala, segurou a porta, entramos. Confiou na gente pra deixar entrar. Mas eu acho que também foi por causa da carinha do pai. Pode ser. Aquela carinha Essa assim, carinha né? de meigo. De meigo, que é só a Cachorro carinha. abandonado. Só a carinha. Aí entramos, subimos lá e tal, aí achamos o tal do apartamento e o bendito do cofre. Aí fomos, foi a primeira vez, né, que a gente achou. Achamos, pegamos as chaves e entramos no apartamento. Muito bonitinho, né? Tudo bem organizado. Mas o dono do apartamento fez uma sacanagem com a gente. Colocou o micro-ondas em cima da geladeira. E os dois pequenininhos aqui, E ó. o pai também não, tudo da mesma altura. Tivemos que usar a cadeira, tá? Pra poder usar o micro-ondas. Sacanagem. Aí nós nos arrumamos, tal, isso, aquilo. E aí à noite nós resolvemos ver as noites mágicas del Alcázar. Mas antes da gente contar isso, vamos contar um pouco da história, que lá vocês vão entender um pouquinho para quando a gente chegar no Alcázar, vocês entendem. Córdoba foi fundada em 171 a.C. pelo Marco Cláudio Marcelo. 3 nomes que não combinam. Marco Cláudio Marcelo. E ela sobrevivia da agricultura, a pecuária, importação de cerâmica e também distribuição de cobre. Isso. Ela ia muito bem, tal, até que 45 depois de Cristo chegou Júlio César, né? Com aquele todo seu poderio, chegou e tomou conta, mas ele trouxe, acima de tudo, o crescimento e desenvolvimento urbano, que foi que deu uma florescida nela. Só que sabe que sempre tem os muçulmanos no meio, né? Então, em 711 veio os muçulmanos e ficaram até 1236. E aí o que aconteceu? Com os muçulmanos, eles trouxeram realmente esplendor para Córdoba. E eles fizeram o século do ouro. Em 1236, quem vieram? Aí vieram os cristãos. Viu que é tudo? Tudo, né? Um atrás do outro. E com os cristãos aconteceu de tudo um pouco. Só que essa história a gente não vai ficar contando muito aqui como história. A gente vai contar através dos locais que nós fomos. E assim vocês vão entender melhor e viajar conosco. E também entender um pouco do porquê que escolhemos essa cidade, Córdoba, assim como a Sevilha. Então, se você quer saber um pouco do porquê escolhemos esse roteiro, veja os outros, vocês vão entender bem direitinho, quem ainda não viu. Enfim, então nós chegamos, como nós já falamos, arrumamos tudo, né? Já chegamos no fim da tarde e tal. Fomos num mercado que tinha só de congelados, super interessante. Aí compramos alguma coisinha e fomos numa fruteira. Isso. Então, a primeira dica aí do nosso vídeo. Então, você que aluga apartamento ou fica em hostel, procure os mercadinhos
a volta da onde você alugou o apartamento ou está hospedado no hostel, porque é bem mais em conta do que ficar saindo para jantar ou para almoçar. Não, e incrementa também o comércio local. Isso. E aproveite também para tirar um papo com aquelas pessoas que trabalham ali. E treinar também a língua, né? O idioma. No caso, o espanhol, que a gente estava... No caso eu, né? Eu tenho que aprender ali na marra ali. E tinha uma senhorinha nessa fruteira, que aí a gente sempre, onde parava, a gente pegava frutinhas e verduras fresquinhos, né? Uhum. Aí a gente conversando com ela assim, vocês estão de lua de mel? Nós não, estamos viajando com o meu pai. Assim, com o pai? Ela assim, o meu pai tá com 83 anos. E aí o olhão dela se arregalou, aquele olhão verde se arregalou. E aí ela comentou que o pessoal não costuma andar com o pessoal da terceira idade. Ela se emocionou de ver que nós estávamos viajando com o meu pai e a gente estava tão feliz de estar indo com ele. Então, mais uma dica, lá quando você estiver na Europa em geral, vocês vão ver aquelas excursões de idosos, um carregando, às vezes um empurrando a cadeira de roda do outro. Ou com andador. E eles se viram sozinhos, não é como aqui. Uma vez eu cheguei na estação de Milão, vindo da Suíça, e vi uma mala sendo levada por um cachorro. Aquela estação lotada. Quando eu olhei uma mala grande assim, né? Quando eu olhei era uma senhorinha um pouco maior do que a mala. Então ela estava indo viajar com a sua mala quase do seu tamanho, de rodinhas, e o seu cachorro, e feliz da vida. Então lá tem muito disso. E ela ficou bem espantada. Mas chegamos em casa, jantamos, tomamos banho e nos mandamos para Las Noches Mágicas del Alcázar. Então fica a dica. Quem tem pouco tempo como nós, e quem não entendeu, vai lá no Partiu Europa, que aí você vai entender um pouco dessa viagem louca. Nós tínhamos só uma noite e uma manhã para visitar a cidade e ver o máximo. Então... E também essa questão do passeio, quando vai visitar algum alcazar, palácio, você tem que ter o ingresso antecipado. E esse principalmente que era à noite. É muito difícil comprar na hora. Nós chegamos lá, o estacionamento bem na frente, chegamos, quando a gente foi entrar, a gente foi com 1 hora mais ou menos de antecedência, né? Chegamos lá, estava fechada a bilheteria. E como é que a gente vai comprar? Aí o segurança nos falou que tinha que ser pela internet. Fui comprar, não sei porque ali naquela hora não aceitou nenhum dos meus cartões. A sorte que tinha um casal brasileiro também aguardando. Não, eles eram espanhóis, te lembra? Só que eles já tinham viajado pelo Brasil. Eles viajavam muito em navio. Isso, cruzeiro. Em cruzeiros. Aí conversamos com eles e eles também iam comprar os ingressos deles. E aí eu perguntei se eles aceitariam comprar os nossos e nós pagaríamos em dinheiro ali na hora. E eles fizeram e assim nós entramos. Gente, que coisa mais linda. Primeiro a gente ficou andando um pouco pelo Alcázar. Pelo Alcázar para fazer algumas fotos e também para conhecer um pouco também da história, da arquitetura. Já que ali foi a casa dos reis, né? Principalmente do Fernando e da Isabel. De Aragão e a rainha Isabel. Isabel de Castilha. Que nós somos fãs, né? Dessa história. E foi lá que foi o primeiro encontro do Cristóvão Colombo com eles. Vocês se lembram? Lá em Salamanca, eles tiveram um aval dos jesuítas. Das jesuítas, isso. Aqui, eles tiveram o primeiro encontro. E depois, eles foram lá para Sevilha, que aí os reis se mudaram para lá. Ali eles ficaram durante 8 anos. Isso. Inclusive, em 1842, nasceu a primeira filhinha. E eles se reuniram ali para poder dominar aquela região de Granada. Né? Alhambra, que vocês vão ver depois um vídeo só sobre essa maravilha. Então, foi ali essa reunião. Então, primeiramente, eles faziam umas imagens na parede. Com projetor, né? Então, umas imagens contando um pouco da história. Transportaba riquezas, cultura, civilizaciones, vida e incluso años. Toda visita guiada.
€6,50, vale muito a pena. Então, e aí, a cada parte que a gente ia andando nesses jardins... Então, tinha um guia que ia contando a história sobre cada jardim, um pouco da história do Alcazar, e a gente ia de jardim em jardim com aquela música, com as águas dançantes. E toda aquela história e o cheiro das flores. Também. Maravilhoso aquele jardim, mas aquele jardim é moderno, tá, gente? Só para se situar, aquele jardim, ele terminou em 1962, então é um jardim moderno. Bom, vamos falar um pouco, enquanto vocês veem as imagens, um pouquinho dessa história do Alcazar. Esse Alcazar, ele na época romana, ele já tinha um sítio arqueológico, já foi constatado do século I. Mas em 65 a.C. já tinha plantações de frutas e plantas exóticas lá por causa do calor, para amenizar o calor. E ele foi construído para ser o Emirato de Córdoba, sendo a residência real. E o Abderrahman II, então ele, através dos aquedutos, ele trouxe a água do rio Guadalquivir, é isso? É isso, nominho danado, né, gente? Guadalquivir. Conquista cristã foi dividida então em 3 partes. Em 4 partes. Em 4 partes. Que foi uma parte para o rei Fernando III, uma parte para o bispo, uma parte para os nobres e outra parte para uma outra sociedade, vamos dizer assim, meio secreta. E pro povo não dividir nada? Claro que não, né? E o povo ganha alguma coisa? Sacanagem. Ai, não posso falar sacanagem. Não posso falar sacanagem. Então o Alfonso X, o que ele fez? Ele construiu sobre as ruínas muçulmanas. Aí o seu filho XI, né? Ele projetou um espaço de 4.000 metros quadrados, que eram os banhos moderados. Não, e mais os banhos moderados. Aí a fofoquinha aí do vídeo, para sua amante sevilhana. E o que ele fez? Como ainda estava dividido, tinha muita gente lá dentro, a primeira coisa que ele fez foi comprar umas terras longe do Alcazar, do palácio, para mandar um monge para fora, para tirar todos os monges de lá e ele ficar feliz com a sua amante sevilhana. Esse Alcazar só deixou de ser residência real depois que os reis cristãos, a Isabela de Castilho e o Fernando de Aragão saíram. Então, após a saída dos reis cristãos, lá eles construíram um tribunal de Santo Ofício e uma capela para a Inquisição no século XVIII. E ali houve fatos muito desagradáveis. 1931, Segunda República Espanhola. Aí lá ele foi debelado como monumento histórico e fizeram um quartel-general. E aí realmente a coisa complicou, porque lá prenderam muitas pessoas, inclusive os tais dos banhos da Sevilhana. Viraram prisões. Em 1951 resolveram reformá-la toda. E aí de lá para cá ele foi evoluindo até que em 94 virou patrimônio da Unesco. A torre que vocês estão vendo deu homenagem. Essa torre era onde as pessoas iam lá para fazer o seu juramento pro Alcazar. Ela também é conhecida como a Torre do Relógio. Octogonal também, né? Ela é octogonal e fica no noroeste. E nessa torre ela também é conhecida como do relógio porque no início do século XX tinha um relógio e até hoje ela ainda é chamada de Torre do Relógio. Isso não lembra um certo banco redondo ali na Mauro Ramos? Vamos pensar que tem tudo a ver, né? Aí nós fomos pro apartamento, dormimos, descansamos no outro dia, saímos mais ou menos cedo, não tão cedo porque o seu Rosendo foi com a gente, porque da onde a gente iria, a gente já ia partir para Málaga, então a gente já esvaziou o apartamento. E aí nós fomos para o bairro judeu, que é a Juderie. É um bairro com várias ruelinhas, com as suas sacadas cheias de flores, muito lindo. Bonito. Vocês estão vendo aí as fotos? E nós fomos visitar justamente a Rua das Flores. Essa rua é famosa justamente por ter flores, tantas flores. E no mês de maio?
um dos finais de semana de maio, eles fazem o concurso das flores. Esse concurso é desde 1933. Então, e aí eles abrem os seus pátios para mostrarem os jardins? Mais ou menos umas 40 casas e são entre 4 bairros, né? Então, esses 4 bairros ali em volta da juderia, eles fazem isso e é muito, muito, muito tradicional. Agora, imagina, se ali já tava com gente, imagina nesse final de semana. Ninguém ia se mexer, né, gente? Então, tem muitas excursões. O pessoal tem que acordar, tomar café, até se arrumar organizar. todo mundo, ele chega um pouco mais tarde. E outra coisa, o calor. Gente, lá, a gente foi em junho, e início de junho a gente passou por lá e já estava muito quente. Chega a 48 graus. Então evitem o verão. Evitem o verão, né? Julho e agosto, principalmente agosto, porque aí agosto também é as férias deles, então lota tudo. E no mais também tem uma coisa bem importante. Anda sempre com água. Tá? Ou uma garrafinha, porque às vezes tem onde... Tem fonte, pode encher a garrafinha. Porque é muito calor. Se você não tá em um alcazar ou em uma mesquita, em algum lugar mouro que tem sempre água circulando, fica bem quente mesmo. Quente. Bem, como vocês viram, faltou a Catedral Mesquita. Porque não deu tempo. Ia ficar vai ficar pro próximo. Então teremos Córdoba a segunda parte, porque senão seriam quase 30 minutos de vídeo, ninguém aguenta, né? Então preparamos um novo vídeo para vocês. Com calma, com muitos detalhes. Então esse agora, a gente vai parando por aqui, mas primeiro nós vamos agradecer de coração a todos que estão nos vendo, que estão nos prestigiando, que estão seguindo, compartilhando, comentando nas redes sociais. Agradecemos também as dicas de vocês, as críticas, né, para que a gente possa evoluir e fazer um vídeo cada vez melhor para vocês que estão aí nos assistindo. Então, não dá para citar o nome de todo mundo, desculpa se a gente não citou o nome de ninguém, mas se a gente... Iria ser um vídeo só de agradecimento, com muito choro, porque eu sou muito emotiva. Mas guardamos aí todos no coração. Muito obrigado. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, assine o sininho. Comente, por favor, pra gente saber evoluir. Então, beijos da Rose. Abraço do Azo. E tchau!